Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Essa é a nossa primeira aula do quarto bimestre, ok? E o tema desta aula vai ser a organização, como é feita a organização do Estado brasileiro, certo? Como é que funciona a organização do Estado brasileiro, né? O Brasil ele é um país que se chama República Federativa do Brasil. República porque é uma república, ou seja, as pessoas são livres, votam, escolhem os seus mandatários, né, por 4 anos. Isso é uma característica de república. Se a gente não pudesse votar, não seria uma república, poderia ser uma ditadura ou poderia ser até uma monarquia. Monarquia é quando tem rei, rainha, príncipe, sultão e esses representantes mandam naquele território. Então o Brasil se chama República Federativa do Brasil. República porque existe o voto democrático. Federativa porque somos formados por 26 estados e um Distrito Federal. Então você tem todo o território brasileiro e ele é dividido em, né, governos, né? E esses governos eles são 26 estados, ok? 3 na região sul, 4 na região sudeste, 9 na região nordeste, 7 na região norte, 3 no centro-oeste, mais o Distrito Federal, contaríamos ali aí 4, né? Então 26 estados e um Distrito Federal. Da onde veio essa formação estatal? Porque assim, se nós votamos República Federativa do Brasil, lembrando que Brasil é o nome da madeira que tinha, né, semelhança com a brasa ardendo, então ficou Brasil, né, que é essa madeira que foi encontrada no país, levada para a Europa durante todo o colonialismo. Por isso ficou, né, chamado de Terra Brasilis, né, Terra Brasa. Algo que se parecia com a brasa, no caso, o pau-brasil. Então, República Federativa do Brasil. Como é que a gente chega nesse tipo de estado e no voto, né? Agora vocês devem lembrar aquela linha do tempo histórica que a gente teve desde o começo do ano. Como aquela linha do tempo histórico ajuda, ó, Antiguidade, Idade Média, Moderna, Contemporânea. Na Idade Média, melhor, na Idade Antiga, lembra que o trabalho era feito pelos escravos? Quem era o poder? O poder era o Império. Na Idade Média, quem era a mão de obra, né? Quem é que faziam as coisas? Quem era o modo de produção? Eram os servos, né? E quem mandava? A Igreja Católica. Então, o poder na primeira era era o Império, o poder na segunda era, que é a média, era a Igreja Católica, e o poder na terceira era, que era a era mercantil. Então, o sistema de produção é mercantil, e quem que era o poder? Monarcas, os reis, rei da Espanha, rei de Portugal, rei da França, né? E por último aqui a nossa era, que é a era contemporânea, o poder ele é democrático, né? Republicano, ou seja, não é mais o rei que fica lá a vida inteira fazendo coisas ruins para aquele país e que nunca vai deixar aquele poder, só vai deixar aquele poder quando morre e deixa para o filho. Não, isso é uma característica monárquica, poder monárquico, o poder dos reis. Agora nós não somos representados mais por reis, nós somos representados por políticos, presidente, prefeito, etc. Daí como é que funciona a organização do poder? Vamos lá. Existe a tripartição de poderes que é importante você saber, né? Aqui você tem a terceira era, que é aquela era monárquica dos reis. Quando essa era estava definhando, entrando em crise, passam a surgir intelectuais, filósofos como Voltaire, como Jean-Jacques Rousseau, e o principal deles que eu vou citar nessa aula, que ele é muito importante nessa aula, é Montesquieu. Montesquieu disse lá na França, né, o Montesquieu disse o seguinte: como é que a gente vai derrubar? Ele era um pensador já falando sobre a liberdade do ser humano, né? A Revolução Francesa estava próxima. A Revolução Francesa que é o marco da saída da idade moderna para a idade contemporânea. O que aconteceu na Revolução Francesa? Pum, eles derrubaram a monarquia, né? Quem tinha dinheiro com, né, a força do povo, eles derrubaram os reis. Não queremos reis, queremos nós, pessoas comuns, trabalhadores, comerciantes, a burguesia que estava ganhando uma grana, eles queriam ter liberdade para fazer comércio com o mundo inteiro. Então o mundo estava se modernizando. Então o rei era o sistema velho. Ter reis, não, queremos escolher nosso mandatário. Então essa é a diferença, ó. Fica aí no caso, né, um exemplo.
Dom Pedro II foi rei do Brasil, né? Numa época, já na era contemporânea, mas ele foi rei do Brasil por 49 anos. 49 anos, até o dia que ele morreu. Não, na realidade ele não morreu. Ele perdeu o poder porque caiu a monarquia no Brasil. E eles colocaram o primeiro presidente. Qual era a regra, né, da República Democrática, né, desses países do Ocidente? Ó, tenta imaginar lá o mundo. O Ocidente Europeu lá, Espanha, Portugal, Inglaterra, França, todos esses países, mais toda a América, né? Daí você pega aí, ó, os Estados Unidos, o Canadá, o México, o Brasil, isso se chama Ocidente, o mundo ocidental. No mundo ocidental, devido ao que aconteceu na França em 1789, todo o Ocidente copiou, isso mesmo, copiou, aderiu a essa influência iluminista política, politicamente falando, ou seja, a política abriu, né, um leque de voto, permitiu que uma pessoa comum pudesse votar, né? Então, o que aconteceu? Todo o Ocidente mudou, não foi só a França, foi a Espanha, foi Portugal, foi a Inglaterra. A Inglaterra até no caso tinha feito, né, uma revolução 100 anos antes, que derrubou o rei também. Mas tudo bem, essa é outra história. A França, os ideais revolucionários da Revolução Francesa, influenciou o mundo inteiro. E esse cara que eu estava falando, se eu não me engano, ele também era um barão, mas o Montesquieu, acima de tudo, um filósofo intelectual, ele disse: como nós, antes, né, da Revolução Francesa, como nós podemos combater o poder dos reis? Tem até uma frase do rei Luís, acho que é o 14 ou é o 16, enfim, sempre confundo. O rei da França disse: eu sou o Estado. Ele mandava em tudo. Se ele apontasse na multidão a qualquer pessoa, e se ele falasse que ele queria matar aquela pessoa morreria, e não existia nenhum poder contra o rei. O poder era o rei, então ele dizia: eu sou o Estado. O poder militar está comigo. O poder militar está comigo. Eu mando em tudo. Só que pessoas que estavam ganhando dinheiro, que era a burguesia, vai lá e começa a falar pro povo: olha lá, o rei deixa vocês passando fome. Então, no final das contas, em 1789, toda a população francesa se volta contra o rei. Até no caso, eles decapitarem o rei e a família real, né? Então, a Revolução Francesa é o símbolo da queda do poder real, da queda do poder monárquico. Isso é a monarquia, reis, rainhas, sultões, etc. Então, disse Montesquieu, para a gente rivalizar com o poder do rei, a gente tem que criar um poder igual a ele. Entendeu isso? Ele era um filósofo, um intelectual, que lá por volta de 1700, em 1789 foi a Revolução Francesa, ele estava pensando em como combater esse poder ilimitado do rei. Então ele pensou num poder que limitasse o poder. Então logo ele pensou na tripartição de poderes, que é um sistema que foi copiado por 90% dos países ocidentais, né? Se não for 100%. Como funcionava esse poder? Agora você vai ter que, no caso, aí decorar. Olha que facinho. São eles: o poder executivo, é a ponta aqui, né, da nossa pirâmide, legislativo e judiciário. O que tem aqui? Isso aqui eu sempre dou, né, o exemplo, né, da tripartição de poderes com pedra, papel, tesoura. Quem é melhor? Pedra, papel ou tesoura no Joaquim Pô? Pedra ganha da tesoura, quebra a tesoura. Tesoura corta o papel, mas o papel embrulha a pedra. Ou seja, nenhum poder é melhor que o outro. Um limita o outro. A pedra ganha de um, perde de um. O papel ganha de um, perde de um. E a tesoura ganha de um, perde um. Perde de um. Entendeu? Esse poder limita esse, que limita esse, que limita esse, que limita esse, que limita esse. Foi criada, então, a partir das ideias de Montesquieu, a tripartição de poderes. Que é formada como? Agora você vai entender como funciona a nossa política. Ó, nasceu lá na França. Olha que interessante. Vamos para o poder executivo. Quem é o poder executivo? Quem executa. Quem dá a última canetada lá. São eles, em âmbito municipal. Prefeito. Prefeito é poder executivo. Governador de cada estado brasileiro é um poder executivo. E por último, presidente brasileiro, né? Que aqui no caso agora é Jair Messias Bolsonaro, né? Basicamente temos a tripartição de poderes, sendo o primeiro poder o executivo, que são presidente do Estado-nação, governador do estado, né, de uma das federações, e prefeito. Deu para entender? Esses são os poderes
executivos. O segundo poder, legislativo. O que é o poder legislativo? O poder legislativo do Brasil, ele é formado por, em âmbito municipal, né? Uma coisa aqui para sua cabeça, para você não esquecer. Legislativo, legis, você tira o G, fica leis. O que eles fazem? Eles fazem as leis. E quem aprova no final, quem dá a última canetada é o poder executivo. Entendeu? Basicamente, o poder legislativo, ele pode derrubar o poder executivo. Como? Pegue o exemplo do impeachment da ex-presidenta do Brasil aí, a Dilma Rousseff. Ela sofreu impeachment porque dois poderes ficaram contra o poder dela. Ela é o executivo, ela era o executivo, então ela era a presidenta. Então o poder legislativo e o poder judiciário, os dois ficaram contra a presidenta, né? Num processo lá das pedaladas fiscais, etc. Mas isso é uma outra história. Ou seja, o que aconteceu aí? Dois poderes da tripartição de poderes podem tirar um. Fernando Collor de Mello também, em 1989, quando eu tinha 1 ano de idade, também sofreu impeachment. Por quê? Porque o poder judiciário e o poder legislativo tiraram o executivo. Entendeu a tripartição de poderes? Para limitar o poder dos reis, criamos dois poderes que limitam o poder dos reis. E nenhum dos três poderes é mais forte, né? O executivo ele é mais lembrado porque ele sai mais nas revistas, ele representa o país, né, em fóruns lá fora. O presidente ele tem uma importância. Só que se ele tiver uma ideia de projeto, ele não vai conseguir levar esse projeto adiante se o legislativo e o judiciário não aprovarem. Os três poderes devem aprovar. E por último, o executivo tem que assinar, ele tem que autorizar, né, a criação daquele projeto, daquela lei. Então, deu para entender isso? Poder executivo já falei. Poder legislativo, então, é formado em âmbitos municipais, que fazem as leis. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Senadores você tem 3 por estado, então a gente tem aí 81 senadores. 81 senadores no Brasil, 3 por estado. Os deputados federais é de acordo com o tamanho do estado, então ele pode variar, dependendo do tamanho da população do estado, entre 8 e 70 deputados federais, né, por estado, né? Exemplo, se você tem até 12 deputados federais naquele estado, isso te dá o direito de ter 3 vezes mais o número de deputados estaduais. Se você exceder o número 12, daí é um cálculo bem chato, bem complicado, aí que você vai fazer 15 menos 13, vai ser 2, vai ser 2 a mais do que os 36, que seria o máximo lá de 12, então 38 nesse caso, né? Então, dependendo do estado, você tem muito mais deputados federais e estaduais. Então, no caso do Brasil, o estado que mais tem deputado federal e estadual é, com toda certeza, o estado de São Paulo, que é o mais populoso, né, do país, aí com seus 45 milhões mais ou menos de habitantes, sendo aí quase um quarto da população brasileira, né? Então mais aí de 20%, deu para entender? Então deputado federal, deputado estadual, vereador e senador, todos esses poderes são do poder legislativo. A história eu já te falei já, né? No começo do vídeo de onde veio, ok? E por último, o poder judiciário, que é o único poder que o povo não vota, não escolhe, que são desembargadores. Existem desembargadores federais, desembargadores estaduais. Os desembargadores, eles são juízes que representam muito, né, as últimas instâncias que você vai, no caso, percorrer para ganhar alguma coisa na justiça, né? E além dos desembargadores, que são, né, juízes que representam o Estado brasileiro, você tem também, né, juízes, né, desembargadores e juízes, né? São os dois cargos basicamente comuns por exemplo, no STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ou F, né, o STJF, Superior Tribunal de Justiça Federal, onde você teria que estudar muito e estudar mesmo, fazer um concurso e entrar como juiz ou como desembargador. Agora, Poder Legislativo e Executivo, né, é escolhido pelo povo. Então, qual é a característica do Estado nosso hoje? Brasil, né? República Federativa do Brasil. É um país democrático, né, que tem características que veio da Revolução Francesa
E esses são os 3 tipos de poderes. O que mais que eu não posso esquecer, né, de citar? Partidos políticos. Eles são formados de acordo ali com os interesses, né, de cada um, né? Um grupo, infelizmente, partido político é uma coisa que está muito suja no nosso país, né? Porque normalmente eles só obedecem os próprios interesses, mas em tese deveriam ser os interesses da população, né? E você tem direito a filiar-se a partidos políticos, daí você tem que lembrar lá dos direitos civis, sociais, político e humano. Você tem direito de participar politicamente, de se filiar politicamente, de entrar num partido, entendeu? Então aí, no caso, é mais uma característica da Constituição Republicana Democrática, ok? E claro, as eleições, né? Fica aí, no caso, a grande diferença entre, por exemplo, um rei e um presidente. Um rei tem um cargo vitalício, dura a vida inteira. Quando o rei morre, ele passa o trono para outra pessoa, que seria, no caso, seu filho. Então, o povo não escolhe quem vai ser o rei, né? E ele pode ficar a vida inteira lá. Enquanto o poder nas repúblicas mais modernas possíveis, né, Brasil, França, Espanha, etc., os países ocidentais, ele tem apenas um cargo, né, de 4 anos, é temporário, ele tem apenas 4 anos para exercer o poder executivo daquele país, daquele estado, ou daquela cidade, ou daquele cantão, que seja, ok? Cantão, procura aí o que é cantão, os cantões, a Suíça é dividida em cantões, olha só que interessante, procura lá o que é cantões. É isso, a aula é isso. A aula é para que você entendesse, né, que vocês entendessem como funciona a estrutura de Estado brasileira, como funciona, né, as eleições, a importância da cidadania, né? Temos que ressaltar a importância de nós participarmos da democracia, de participarmos na escolha, na elegibilidade destas pessoas. Lembrando que a nossa política, o nosso sistema judiciário, ele é inspirado no direito romano. Se você for fazer direito, você vai descobrir que a propriedade privada é uma invenção dos romanos. É também baseada principalmente na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, né? Bandeira da França, liberdade, igualdade, fraternidade. É o que eles queriam para a França naquele momento e que vai influenciar todos os países da América, né, as colônias e o mundo ocidental em geral. Muitos países da África são assim, muitos países da Ásia são assim. Existem alguns países que ainda são monárquicos, né, como a Arábia Saudita, que me vem à cabeça agora só a Arábia Saudita, né, que eu tenho assim, certeza, mas vários outros paizinhos ali da África, da Ásia, têm ainda reis, monarquia, ok? É isso, eu quero que vocês resumam essa aula com todos os pontos importantes que eu falei, todos, que é poder executivo, legislativo, quem foi Montesquieu, basicamente na era histórica onde estava o poder em cada um. Vamos lá, quero um texto bem feito. Obrigado, galera, até mais e um abraço.